Muito bem, então nós estamos aqui hoje na alegria tranquila, de alma lavada, de poder estarmos celebrando os 32 anos de existência do IPASBO, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, do município de Bom Jardim de Goiás. E hoje, nada mais justo do que celebrar esses 32 anos, trazendo entre nós pessoas importantes, né? Aquele que teve a audácia, com certeza, a luta, né, de resgatar a história e também trazer a vida do povo de Bom Jardim, que foi um gestor da época, seu José Lemos, era o prefeito, então para nós é uma alegria. E hoje, dentro dessa história de 32 anos, nós estamos aqui hoje com a nossa primeira-dama, Suzy Navarini, que está aí fazendo o seu trabalho, juntamente com os vereadores, representando os demais aqui, Marco Mineiro, que é presidente hoje do Conselho Municipal de Previdência, e o Ricardo Amaral, que é um grande colaborador, todos os nossos eventos aqui do Instituto, Amaral está aqui conosco, graças a Deus, né? Então, juntos, nós estamos celebrando esses 32 anos, embora de uma maneira bastante simples e humilde, mas o importante é celebrarmos, é trazermos essa história. E para isso, seu Zé, o senhor com certeza tem esse legado histórico na nossa cidade. Bom Jardim tem um amor imenso pelo senhor, pelo seu legado, seu esforço, seu trabalho, e nós aqui do Instituto não é diferente. Nós aqui temos essa história e trazemos, resgatamos essa história para dizer o quanto o senhor é importante, né, para os servidores municipais, para o povo bom-jardinense. E agora, diante dessa expressão, passo a palavra para a nossa primeira-dama, que fará a acolhida, juntamente com os demais vereadores. Sim, estou muito feliz, satisfeita de estar aqui hoje, comemorando, né, 32 anos de IPASBO. Quero agradecer a presença do seu José Lemos, que é uma pessoa, né, que fez muito pelo nosso município. Muito obrigada por o senhor ter vindo, aceitado e participar com a gente um pouquinho deste bate-papo, dessa conversa. A gente tem uma gratidão enorme por tudo que o senhor fez pela gente e tem feito. Quero agradecer também a presença dos nobres vereadores, Amaral e Marco Mineiro. E, em especial, quero agradecer, em nome do Fernando, né? Agradecer por tudo que a gestão, que o Ed sempre prezou em ser transparente e com respeito, escolheu. Ele escolheu, o Ed escolheu o Fernando e não poderia ter sido uma escolha mais acertada. Hoje eu entendo isso, pelo carinho que ele tem levado e o compromisso que ele tem aqui com o IPASBO. Agradecer a todos os colaboradores, né, que estão aqui nos ajudando. E mais uma vez falar que tenho uma enorme satisfação de estar aqui hoje recebendo o seu José e com muita alegria mesmo no coração por tudo que ele fez. E estamos aí com o mesmo pensamento em continuar o que o senhor começou. Muito obrigada. Muito bem. Vamos lá, presidente do conselho. Eu quero, na oportunidade, Obrigada. Prefeito, nosso prefeito, Ed Navarini, justificar aqui a ausência dele, ele que teve um compromisso, não pôde estar presente. Falei com ele, ele falou: Marco Mineiro, fala para o Zé e fica o meu abraço, a minha admiração, o meu respeito por ele. Infelizmente eu não vou poder estar lá no IPASBO, mas leve essa mensagem para ele. E também parabenizar a primeira-dama, parabenizar você, Fernando, por estar presidindo tão bem aqui esse instituto. E, sobretudo, todos os funcionários que te ajudam aqui, você não seria capaz de tocar isso aqui sozinho. É claro que você tem todo um aparato por trás disso aqui para estar te ajudando. E a primeira-dama disse muito bem, o Ed, ele soube escolher, ele teve um olhar clínico muito minucioso nas escolhas do seu secretariado, do seu diretor. E, sobretudo, aqui eu queria fazer um elogio especial ao Zé Dosório, aquele homem íntegro, que eu poderia passar aqui 3, 4 dias tentando achar adjetivo para elogiar a sua capacidade, elogiar
aquilo que você representa para o nosso município, você que é um homem de fibra, somou muito para o nosso município, juntamente com a sua família. Você, num momento difícil, e era no passado, quando você colocou seu nome à disposição, disputou a eleição, ganhou. Bom Jardim era muito pequeno, Bom Jardim era um município muito pequeno, sem perspectiva de vida, e você foi aquilo ali que começou a alavancar, você foi o começo da engrenagem, do desenvolvimento para Bom Jardim. Prova disso é o nosso instituto, que completou dia 14, 32 anos de existência. Você, naquela hora, lá 32 anos atrás, você já tinha um olhar futurista de poder valorizar aqueles que sobretudo, o maior patrimônio que o município pode ter, que é o seu servidor. Então, parabéns para você e também parabenizo a sua equipe da época que te ajudou. Então, hoje você, sem sombra de dúvida, para nós, representa o desenvolvimento do Bom Jardim. Então, para mim, muito feliz na condição de vereador, em nome da Câmara de Vereador, está aqui o Ricardo Amaral, junto com a gente. Para mim é gratificante poder estar aqui diante de um baluarte, de um homem que ajudou o Bom Jardim a desenvolver e hoje tem a oportunidade, juntamente no governo do Édio, poder analisar aquilo que você fez no passado e hoje ver o Édio dando continuidade. É muito gratificante. Parabéns e obrigado. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui presente, parabenizar o nosso prefeito, a nossa primeira-dama, pelo brilhante trabalho que vem fazendo na nossa cidade em tão pouco tempo, agradecer o Fernando pelo convite mais uma vez, sempre convidar eu a poder estar presente e parabenizar o Fernando, como outras vezes já te parabenizei, sempre sabia que você fez um bom trabalho, sempre tudo que você pega para fazer você é transparente, faz com clareza, faz com eficiência. Parabenizar você, parabenizo toda a sua equipe, agradecer a presença do seu José Lemos aqui presente hoje. Para a gente é muito importante o senhor estar aqui com a gente hoje. Na época eu era muito pequeno, mas minha família pôde acompanhar o trabalho do senhor. E para mim hoje é uma honra estar aqui hoje como representante do povo, como vereador, estar aqui com o senhor e com o Instituto tanto grandeza para a nossa cidade, está completando 32 anos. Muito obrigado pela presença, senhor aqui. Deus abençoe o senhor com muita saúde e toda a família do senhor. Muito obrigado. Muito bem, assim, seu Zé, são 32 anos de história do nosso Instituto de Previdência. Em rápidas palavras, o senhor gostaria de relembrar um pouquinho, o senhor se recorda como que se deu essa criação do Instituto? Como que foi naquela época, os secretários que tinha, o senhor teve dificuldades naquela época de compreensão do pessoal para fazer acontecer o Instituto, ou foi muito tranquilo? As alegrias e os desafios daquela época, o senhor consegue expressar? Vamos lá, né? Primeiramente eu quero agradecer o convite do Fernando, que o prefeito Navarino nos fez, através do senhor, a primeira-dama, recebi esse convite, e a Sabine mandou falar para você que não veio porque foi para Canarana, foi lá, a neta dela trabalha lá no Cicled, lá em Canarana, ela foi buscar. Leva o nosso abraço. Pois é. Mas aí, muito obrigado, Fernando, pelo convite. E eu estou sempre à disposição, não só aqui no IPASBO, mas qualquer outro órgão que precisar, para me contar a história, aquilo que eu fiz, o que eu sei, estou à disposição. Obrigado. Estou à disposição. Agora, eu não sei como é que o senhor quer que eu fale sobre a criação do IPASBO. Olha, você falou aí, ele falou, não foi fácil. Eu assumi a prefeitura em 83, o primeiro mandato, e não conseguimos, no primeiro mandato, fundar o IPASBO, a criação do IPASBO. E eu ficava com muita preocupação e com muita, dó dos funcionários que recolhia, eles pagavam o INSS e a prefeitura não recolhia para o INSS, você entendeu? Isso passava prefeito, vinha prefeito, passava, e os funcionários só no prejuízo. Então, eu pensei muito, falei com os vereadores, e chamei o secretário do Planejamento da prefeitura naquela época, era o Valdir, contador, você lembra dele? E o presidente do IPASBO aqui era o doutor Francisco Vasconcelos. Lembra dele? Pois é. Então foi eles dois e o Graci, contador, que fez a papelada, fez o estatuto do IPASBO. Nessa época não tinha nenhum município na região que tinha um estatuto do IPASBO.
Então nós conseguimos a Prefeitura do Rio Verde, naquela época, e mandar esses 3 funcionários para Rio Verde, eles ficaram lá durante uma semana, para ver como é que era a criação do IPASGO. Eles ver como é que poderia criar o IPASGO aqui em Bom Jardim. Aí eles ficaram lá e veio para cá, né? Já trouxe o estatuto tudo já arrumado lá de Rio Verde para cá, com o modelo de lá, da Prefeitura de Rio Verde, foi implantado aqui em Bom Jardim. E aí chegou aqui, apresentou, nós olhamos, os vereadores todos olharam também, né? E mandamos para a Câmara aprovou e criamos um estatuto e começamos a recolher. Mas antes de tudo isso, Fernando, quando eu precisava de uma certidão negativa, a Prefeitura não tinha condição de pegar uma certidão negativa lá em Goiânia. Não tinha. Então não foi fácil para mim negociar toda essa dívida de todo o tempo da Prefeitura de Bom Jardim, até o dia que nós criamos o IPASGO. Aí a gente renegociou tudo a dívida, parcelamos e fomos pagando. E pagamos tudo. Devagarzinho pagamos tudo. Hoje eu não sei como é que está, né? Se o Lavarino está tendo dificuldade nesse sentido de pegar uma certidão negativa. Alguma coisa, por exemplo, se ele precisar de assinar um convênio em Brasília, através de uma emenda de um deputado, do senador, ele precisa da certidão negativa. E precisa ter essa certidão. Naquele tempo era difícil, porque eu não conseguia, era difícil de conseguir. Mas, com o esforço e o trabalho de todo mundo, nós conseguimos. Mas então eu queria trazer o Valdir aqui hoje, para que ele contasse a história direitinho da fundação do IPASGO. Mas ele não pôde vir, porque ele é contador, e veio um médico de Goiânia para fazer uma declaração de renda bem na hora que era da reunião aqui. Então ele não pôde vir. Mas se algum dia precisar de que a presença dele aqui, do doutor Francisco Vasconcelos, a gente consegue fazer isso aqui. Que bom, seu Zé. O bonito de tudo é a gente tentar conhecer a história, porque nada existe sem uma história, sem um porquê. E quando o senhor fala assim, das dificuldades que se teve lá no passado, mas também daquela audácia que o senhor teve, vendo a necessidade dos funcionários públicos do município, né, o senhor encaminhar 3 funcionários para Rio Verde, era uma história que eu particularmente hoje, sendo gestor, eu não sabia. Então conhecer essa história é uma riqueza para nós. Foram uma semana de estudo lá em Rio Verde, depois já trouxeram esse decreto praticamente pronto. Nós temos a posse desse decreto, que veio então lá de Rio Verde, né, até hoje, né, inclusive assinado pelo senhor, né, e por esse pessoal. Então esse decreto já regido, é aprovado pelos senhores vereadores da época. Só que é tão importante a gente saber da história, porque uma coisa é a gente ver bonitinho no papel, outra coisa é a gente saber por trás do papel a luta que foi, né, as dificuldades que se deu, inclusive dificuldades também de administração, quando o senhor falava das certidões. O Instituto de Previdência hoje, no Brasil, os municípios que têm esse instituto, aqui em Bom Jardim, a gente agradece a Deus, porque não são todos os municípios do estado que têm o Instituto de Previdência. Inclusive com a solidez que hoje o IPASGO tem aqui em Bom Jardim. E, diante disso, nós temos assim que observar que ainda hoje, para o prefeito receber algumas verbas federais, dentre todas as documentações que se exige as documentações legais do Instituto de Previdência. Se faltar alguma certidão do Instituto de Previdência, o prefeito não consegue receber algumas emendas, né, que vêm federal e etc. Por quê? Os deputados podem até oferecer. Eu vou te oferecer lá 500 mil, 1 milhão e etc. Só que na hora de organizar a documentação, se o Instituto não tiver legalizado, infelizmente o município fica à deriva, né? Fica à deriva. Mas isso é importante, a gente agradece. E, seu Zé, a motivação da criação do Instituto, o senhor já deixou bem claro, que foi a preocupação que o senhor tinha com os funcionários públicos.
por eles recolherem por conta própria no INSS. Então, ter um regime próprio seria muito mais vantajoso para os funcionários da época. Era mais ou menos isso, essa preocupação, né? Eu fui funcionário 8 anos da prefeitura, do Bom Jardim. Eu comecei com 16 anos de idade, da aula. Nessa época eu passei para o prefeito Hugo, o finado Zé Vilar, até me esqueci, é José Vilar, me parece que é isso aqui. E aí, esses 8 anos, eu não recebia um salário mínimo naquela época e descontava lá, PIS/PASEP, INSS e tudo. A folha de pagamento já era descontada, eu recebia o líquido ali. E hoje, hoje eu fui no Banco do Brasil para me ver meu PIS/PASEP, não consta nada. Nenhum prefeito pagou. Então, praticamente eu não tenho um direito nem do FGTS, nem do PIS/PASEP, nenhum. Então, minha preocupação foi essa. Todos os funcionários nessa época perderam tudo. E eles pagavam. Tudo direitinho. Essa foi a minha preocupação de criar o IPASGO aqui no Bom Jardim. Chamei o secretário de Planejamento, Valdir, né, que é isso que eu estou falando, doutor Francisco Vasconcelos, estudam a possibilidade de criar o IPASGO aqui. Aí foi onde nós achamos a Prefeitura de Rio Verde, que tinha, na época, o IPASGO lá na Prefeitura. E de lá que nós pegamos um modelo para poder fazer aqui, implantar aqui. Mas não foi fácil, foi difícil, muito difícil. Eu consegui uma verba federal, na época, aqui para o Bom Jardim, através do governador, era deputado federal, Marconi Perillo. E aí eu fui para Brasília para assinar o convênio. A primeira coisa que eles pediram, cadê a certidão? Não tem, fui correr atrás. Quando eu cheguei em Goiânia, eu até não sei mais o lugar, ali perto onde era a antiga CELP, sabe? Eu fui pegar a certidão e falou, não, você tem que regularizar toda a situação do município, tem que renegociar ou pagar, senão você não pega a certidão. Falei, então, qual é a saída? Vamos negociar, porque dinheiro não tem para pagar. Aí parcelamos lá, não sei quantos anos para pagar, né? E a gente conseguiu pagar, e deixei em dia. Não foi fácil. E depois, além do IPASGO, tem várias outras coisas, não só isso. Tem muito, meu doutor. Não foi fácil, mas a gente conseguiu. Olha, não sei se eu posso falar outra coisa. Pode, pode falar. Pode falar, fique à vontade, o senhor está aberto. Ele lembra aí um pouco do meu tempo, né? Ele era menino, sabe direitinho. Mas quando eu assumi a prefeitura em 83, pelo primeiro mandato, não criticando nada não, estou contando a verdade. Correto. A verdade. O que eu achei na prefeitura para trabalhar? Vou contar para vocês aqui, para vocês saberem. Uma carroça alugada e não tinha mais nada. Nada. Não tinha um trator, não tinha um caminhão, não tinha uma patrola, não tinha um carro para mim andar, e eu andava era a pé. E um dia eu precisei de ir no Iporá, não sei fazer o quê, sei que eu precisava de ir no Iporá. E eu assumi a prefeitura, que naquela a gente tomava posse, era em fevereiro, não era em janeiro, primeiro mandato. Eu tomei posse 1º de fevereiro. E eu tinha que ir no Iporá logo em seguida. E como é que eu fui? Aí tinha uns fazendeiros aqui que vinham de Quirinópolis, que nessa época eu comprava muita terra aqui na região, fazenda. E eu pedi carona para eles, para nós ir para Iporá. Nós saímos daqui 5 horas da manhã e fomos chegar lá às 7 horas da noite, no Iporá. Você vê o tanto que não era ruim, difícil. Não tinha estrada, chovendo muito. E a gente foi carregando o corcelzinho daqui até chegar lá, sabe? E aí lá eles ficaram e eu arrumei meu negócio que eu precisava lá em Iporá, precisava ir embora. Embora de quê? Não tinha ônibus, não tinha nada. Ainda bem que eu contei aqui agora, que tinha muitos fazendeiros de Quirinópolis que vinham comprar fazenda aqui no Bom Jardim. E aí tinha 2 lá na rodoviária procurando pelo ônibus para vir para cá. E eles tinham que chegar aquele dia, não podia falhar. Aí eu vi eles lá,
procurando a passagem, se tinha o pessoal lá da empresa, Araguarina, naquela época, né? Não tem ônibus, está tudo parado. Eles falaram, vamos fretar um avião? E eu escutei ali de lado, eu escutei a conversa deles. Vamos ver se nós achamos um outro para ajudar nós a pagar um avião. Eu levantei e falei, é eu. Aí nós pagamos um avião para vir trazer nós aqui no Bom Jardim. Então a vida foi desse jeito, o começo, né? E aí veio muitas coisas, a gente trabalhando com muito boa vontade, os vereadores me ajudavam, o povo ajudava, todo mundo trabalhava de braços dados mesmo. E a gente conseguiu trazer muita coisa, viu, Fernando? Aqui não tinha, olha, vamos começar por aqui. Quando era dia de segunda-feira, daqui para Piranha ficava cheinho de carro, porque não tinha banco, não tinha correio, tirar uma nota fiscal tinha que ser lá em Piranha, tudo era na Piranha. E eu deixei aqui o último ano de mandato, que foi em 88. Tinha correio, tinha casa lotérica. O Altamiro, pode contar ele aqui, que ele sabe, ele é da Imater, já estava aqui, tudo aqui, não tinha nada. E eu já deixei tudo aqui. Bradesco, inclusive o final de um Odílio, quando eu conseguimos, Fernando, ele falou assim, ó, eu quero ser o número 1 do Banco Bradesco. O número 1, final de João Odílio, não sei se você lembra. Então ele foi o número 1 do Bradesco lá aqui. Número 1 a conta dele. Aí foi indo assim, minha conta foi 57. Então não foi fácil, Fernando. E nós deixou televisão, deixou correio, aquela casinha que está ali, não tem uma casinha que frente o posto de saúde ali? Sim. Assim? Aquilo ali era do Telegoiás. Tá lá, foi nós construindo, para poder colocar ali um telefone para o povo falar lá no orelhão, e ainda tinha que ficar na fila. E não foi fácil me conseguir, não. Naquela época, até hoje, se vier uma empresa para Bom Jardim, ou qualquer uma firma, eles vão chegar aqui e falar assim, o que a prefeitura pode oferecer para essa firma? Então, se o prefeito falar assim, ou eu dou o terreno, ou eu dou o terreno, ou eu perdoo tantos anos de ICMS, ela não vem não, ela vai para outro município. Igual aconteceu aqui. Essa empresa aqui que trabalha aqui em Montes Claros, que é da etanol, né? É a usina de A usina, exatamente. Ela era para ser aqui no Bom Jardim, mas não teve incentivo da prefeitura para que colhesse ela aqui. E eu vi falar também que a cooperativa primeiro veio aqui, para ser aqui, a Comigo, não é? Você sabe disso. A prefeitura não deu nenhum incentivo para a empresa Comigo para ficar aqui. Foi para Piranha, porque o prefeito deve ter falado assim, eu dou 4, 5 anos aí de isenção de ICM. Aí tem interesse é esse, para conseguir as coisas. E aí não foi fácil. E para trazer aí a televisão para ali, foi preciso eu doar o terreno lá em cima do morro, tá lá. Quem doou? Finado Silvio, não sei se você conheceu ele. Seu E nome assim por diante, né? Calicinho. Não tinha hospital, não tinha nada, não tinha um carro para carregar o doente. E até um dia eu falei na reunião, na campanha do Ed ali, numa reunião, a polícia militar andava a pé na rua, não tinha carro para dar assistência à polícia. Compramos um Fusquinha, lembra que eu falei isso lá? Sim. Um Fusquinha para a polícia trabalhar. Então isso aí não foi fácil, foi difícil. E pior de tudo é a gente andar a pé, né? Eu andei a pé 60 dias. Aí compramos um carro. Porque a Opala, na época que tinha no município, parece que ela sofreu um acidente, não sei o que foi, que ela não estava rodando, ela estava só lá no ferro velho. Seu Zé, essa história é muito bonita, até porque os mais jovens só vão saber realmente a força que tem uma gestão se parar para ouvir e estudar. Enquanto nós temos a oportunidade de ter uma história viva como o senhor, para transmitir o conhecimento para nós, creio que seja importantíssimo. Para mim, creio que seja para a primeira-dama, para o Ricardo Amaral como nosso vereador, para o Marco Mineiro. Por quê? Nós que estamos aí à frente de uma secretaria, à frente do Poder Executivo, Legislativo, precisamos conhecer a história.
A partir do momento que a gente conhece essa história, a gente consegue valorizá-la um pouco mais. Agora à tarde, 1h da tarde, eu tive dando uma palestra na escola, ali na escola Ana Rita de Farias, né? A diretora me convidou ontem para ir dar uma palestrinha lá para os alunos sobre um tema importante, que é a paz. Aí quando se fala de paz, normalmente o pessoal já lembra de falar só de coisas boas. E eu fiz uma reflexão diferente lá hoje com eles. Para a gente falar de paz, a gente precisa ter uma maturidade. E a maturidade não começa com 18 anos. Ela começa lá na nossa infância já. Por quê? Porque a partir do momento que eu não prego respeito e não vivo respeito com o meu semelhante, já não é uma paz. Então dentro do município não é diferente. Quando vai se começar um projeto, um trabalho, uma missão, um legado, uma gestão, se não tiver essa audácia, essa coragem, essa paz interior, a gente não consegue chegar na nossa meta. Consegue não. A meta que nós temos é lá na frente. Falava eu para aqueles adolescentes ali hoje, qual que é a meta de vocês? Aonde vocês querem chegar? Porque se vocês falassem, não, eu não tenho meta, eu não tenho projeto, eu vou dizer, olha, vocês estão no lugar errado. Porque para a gente chegar em qualquer espaço, a gente tem que ter uma meta. Por quê? Essa meta é que vai nos motivar a trabalhar, nos motivar a acolher bem as pessoas, a respeitar as pessoas, a respeitar os professores, a respeitarem aqueles que estão nos ensinando, para que a gente possa chegar lá. Essa semana, trago aqui a minha princesa, doutora Fernanda, né? Estava eu e ela almoçando, chegou o vereador Marco Mineiro. E a gente conversando ali e tal, eu falei, antes dele sair com a marmita dele, eu falei, Marcos, faz favor aqui, Mineiro. Ele veio e eu falei, Marco Mineiro, já faz dias que eu gostaria de dizer uma coisa para você e para Maria, sua esposa. Eu não tive a oportunidade, mas vou fazer isso agora. E ele até ficou assustado, assim, preocupado. O que vai ser, né? Eu quero te falar uma coisa. Parabéns. Ele ficou assim, por quê? Pela educação que você está dando para o seu filho. Eu conheci o filho dele pequeno. Hoje está um rapaz grande, o Bruno. E, embora sendo jovem, o que eu quero dizer é isso, né? E trago isso como elemento e como exemplo. Embora sendo jovem, ele não tem vergonha de trabalhar. Eu já fui atendido por ele no pit dog. Esses dias, num festejo, ele estava lá trabalhando. Enquanto todos os colegas estavam se divertindo, estava lá ele trabalhando, servindo as mesas, sem vergonha. Quer dizer, valores a gente recebe em casa, seu Zé. E quando a gente transmite valores, as pessoas, os filhos, os mais jovens vão pegando isso e é isso que motiva. Olha, você quer comprar uma bicicleta? Você tem que trabalhar. Vai juntando o seu dinheirinho porque a sua meta é comprar aquela bicicleta. E assim você chega lá. Falei ou não falei com você, né? Então é isso, o senhor quando traz esses elementos da luta que o senhor teve lá atrás, inclusive essa história, por exemplo, o senhor vai praticamente de carona para Iporá, passa o dia inteiro para chegar lá, né? Quer dizer, o sacrifício, o esforço, para voltar tem que, sabe, fazer outro sacrifício, mas tudo isso porque o senhor tinha uma meta. A meta do senhor era o quê? Servir com dignidade a comunidade de Bom Jardim. Então, para nós, é um enriquecimento. E hoje, celebrando os nossos 32 anos dessa instituição, vamos dizer assim, instituição, porque hoje o Instituto de Previdência de Bom Jardim é um exemplo aqui na região. Hoje, atualmente, o Instituto de Previdência, ele está num patamar que passou daquela fase iniciante e já está na fase intermediária. Então, quando a gente vê isso, seu Zé, hoje o Instituto de Previdência, ele mantém em Bom Jardim 90 famílias. Nós temos 90 aposentados e pensionistas e ligados diretamente ao nosso Instituto. E o Instituto consegue manter esses 90 pagamentos mensalmente, com o apoio, né, do gestor, graças a Deus. Inclusive o gestor atual tem assumido várias situações, aqui nós não estamos falando mal de A nem de B nem de C, mas várias situações do passado. E graças a Deus até aqui, de janeiro até agora, mês de abril, o gestor tem honrado fielmente,
né, com as obrigações para não deixar prover o sustento para os aposentados e pensionistas do município de Bom Jardim. Então é uma riqueza que a gente tem. Olhar o passado, as lutas e labutas que o senhor teve, as alegrias e conquistas, e colocar tudo isso nas mãos do atual gestor e da atual, vamos dizer assim, gestora, né, nossa primeira-dama, que está aí trabalhando com ardor e afinco. Por quê? Porque os vereadores dão apoio e suporte, né? Sem os vereadores não tem como o gestor fazer algo, né? Então, assim, hoje a gente celebrando isso tudo é uma graça. Mas eu só... Desculpa, pode falar. Deixa eu falar para vocês rapidinho, mas assim, o que eu passei, o passado e tudo. Olha, quando eu precisava de um projeto de lei, primeiramente, eu falava com os vereadores, antes de mandar para a Câmara. Nunca foi rejeitado nenhuma proposta que eu mandasse para lá. Um projeto de lei, qualquer coisa, orçamento, essas coisas todas. Mas aí, esse dia me ligaram lá em casa, Fernando, foi o Diomar. Me procura, não sei se você tem conhecimento disso, que o prefeito Navarino quer reabrir essa GO aqui que liga lá em Montes Claros. Aqui assim, e da Overlândia, não é? Ele me falou. Falou, né? Então, eu até me procurou naquela época, o Diomar me ligou e procurou quem foi o deputado e tudo, que não ajudou naquela época. O deputado já está aí, o STF foi procurar ele para conversar. Então, foi o deputado Romilton de Moraes, ele que foi o deputado que entrou com esse projeto, o governador Iris Rezende Machado. E o governador autorizou, inclusive eles abriram aqui esse pedaço, até na fazenda do Cristiano Vasconcelos, ali. Finado Cristiano, que é falecido. Conheci. Né? Então, o Romilton, ou naquela época era o consórcio que ficava em Caiapônia, hoje eu não sei onde é que está mais a sede, mas lá que ele vai ver todo o projeto disso aí, deve ser lá em Caiapônia ainda, ou então em Goiânia. Né? Mas aí outra coisa, quero falar para vocês, que às vezes o jovem, a juventude não sabe disso. O Banco do Brasil, para ter agência aqui hoje, eu paguei 6 anos de aluguel para o Banco do Brasil para criar agência aqui. Como eu acabei de falar ainda agora, o povo vinha daqui tudo para Piranhas. O banco era lá, todo o movimento era em Piranhas. O município aqui não podia deixar ficar desse jeito. Então eu corri atrás e conseguimos. Aí eu fui em Goiânia, eu fui aqui primeiro em Piranhas, falei com o gerente do Banco do Brasil, ele falou, você só vai lá em Goiânia, na matriz, e fala com fulano assim, assim. E eu fui, aí ele autorizou criar o portinho, mas com essa condição. Pagar aluguel o prédio lá para nós colocar o postinho lá, até criar a agência. Foi 6 anos pagando aluguel para o Banco do Brasil, pensa bem. Banco do Brasil paga a gente pagar aluguel. Mas isso aí não foi a gente pagou para o banco, a gente pagou para o povo aqui do Bom Jardim. Que não precisa hoje sair isso daqui, por exemplo, aí na Piranha pegar um talão de cheque, naquela época, não é fácil. Muito difícil, mas conseguimos. E corremos atrás. Né? Não foi fácil, não. Para trazer para cá o hospital. Não foi eu que comecei aquele hospital, não. Quem começou lá foi o Nailton. Mas quem trouxe para cá foi eu. Aluguei ali o hotel da Dona Celu. Não sei se vocês sabem. Conhece, doutor? Lá perto aquele da igreja, hotel né? ali, da esquina, Dona Celu, ele sabe. Maria, quando nasceu lá. Foi lá, Maria, né? Pois é, aluguei aquele hotel. Foi do Niro? Então, alugamos aquele hotel ali, trazemos um médico, e ele tinha até um apelido de Médico Carocim. Doutor Sá. Doutor Sá, exatamente. E ele começou ali, o médico, e o povo ficou muito contente com isso e tal, e eu saí da prefeitura, mas deixei o hospital funcionando, alugado, o prédio era alugado. Aí o Nailton assumiu, começou o hospital, lá embaixo. Eu voltei de novo, terminamos o hospital. Olha, não sei se você lembra, mas até você lembra, o finado Raimundo Enfermeiro era vereador naquela época. Aí eu falei, Sr. Raimundo, nós vamos comprar todo o material para o hospital do Bom Jardim. Nesse tempo era o doutor Antegão, era o secretário, não sei se você lembra. Ele falou, mas a prefeitura não tem condição. O vereador falou para mim, não tem condição de você pagar isso não. Eu falei, tem, nós vamos pagar.
E aí fui em Goiânia, mas o doutor Antegron, porque ele era médico, né? Entendia tudo, compramos todo o equipamento para esse hospital aqui. Foi uma festona, fizemos aqui bem em frente a essa parte aqui, ó. Quando chegou esses equipamentos para o hospital. E aí, eu ia em Goiânia com o doutor Antegron, na Secretaria da Saúde, nós conseguimos uma vez um caminhão cheio de medicamento e soro. Cheio mesmo, o governo deu para nós. Mas tinha que ter um deputado para ajudar, né? Tem que ter um apoio político. E depois eu fui presidente da Associação dos Prefeitos, não sei se vocês sabem disso. Eu fui presidente. Eu não sei nem como é que me chamaram numa reunião lá em Iporá, eu fui para Iporá. Chega lá, era uma reunião para eleger o presidente da associação de 14 municípios aqui da região. Nessa época, o doutor Mac, não sei se vocês conhecem ele, de Iporá, conhece? Ele falou, eu vou indicar o prefeito Bom Jardim. Eu assustei com aquilo. Eu falei, eu? É você mesmo. E aí, depois, em votação, ganhei. Eu decidi ficar lá 2 anos na associação do município. 2 anos. Aí eu peguei um apoio grande de políticos. Mas eu gostaria muito, muito de ser prefeito junto com o Marconi Perillo. Eu fui 2 anos de mandato só com o prefeito adversário. Prefeito não, governador adversário. E não é fácil para conseguir. Não é fácil. Outra historinha aqui que eu vou contar rapidinho. Eu estava em Brasília um dia, que o Marconi era deputado federal, mandou me chamar lá e eu fui. Eu estava em Brasília, eu posei lá. E aí, 5 horas da manhã, o telefone do hotel toca. Atendi, eu levei um susto, né? Eu falei, é doença na família. Aí era o Lázaro Bueno, o Lázaro Bueno trabalhava na prefeitura, não sei se vocês conhecem disso. Aí ele falou, seu Zé, aquele caminhão que é para vir cheio de material para colocar água no setor São João Batista aqui, chegou e está indo embora com o material para trás. Eu falei, por que ele está indo embora? Ele falou, é pedido, vai embora, não é para fazer o serviço, porque naquela política, naquele tempo, não era fácil. Né? Tinha muitos políticos que não gostavam que o outro fazia nada, não sei o quê, para crescer politicamente. E aí eu falei, não, senhor, não deixa esse caminhão embora, não. Você faz isso, paga um carro de som, põe na rua e chama o povo para lá. E assim ele fez. E aí, não sei se você lembra, se era pequeno, né? E aí o caminhão estava ali na Saniágua, cheio de cano. Aí foi até o João Marco, esse João Marco que trabalha na rodoviária, ele foi muita gente, ele foi dos que chegou lá no portão, abriu os braços assim, e falou, agora passa o caminhão por cima de mim. Aí o motorista pegou, nessa hora, e ligou em Goiânia, o presidente da Saniágua. O presidente da Saniágua pegou e autorizou a descarregar. No outro dia eu cheguei aqui e falei, vamos fazer um mutirão agora. Vamos fazer um mutirão. Máquina não tinha nada, chamei o povão. E nós levamos de enxadão aqui, ó. Pode estar com esse pessoal aí que ele sabe. De enxadão e de pá e tudo. Em 3 dias nós enterramos esses canos tudo. Tá? E tá, até hoje está lá, para servir o povo. Olha Essa aí. é a história. Qual que era o apelido do setor? Qual que era o apelido do setor, Zé? O apelido do setor, qual que era? São João Batista, não? Não, tinha um apelido. Falava Vila do Casqueiro. Ah, era? Vila do Casqueiro? Era a Vila do Casqueiro. Ah, é mesmo, verdade. Isso mesmo. Seu Zé, que beleza ficar ouvindo essas histórias. Para mim é enriquecedor. E creio que também para os demais, porque isso mostra a história, isso, sabe assim, traz para a gente uma experiência bonita, gostosa, de tantas lutas, e hoje a gente vê tantas... Não mudou algumas coisas ainda da política, não. Mas a gente vê que hoje talvez seja um pouco mais fácil do que naquela época. Porque hoje tem carro para andar, naquela época o senhor não tinha. Hoje, de certa forma, tem algumas situações aí que se torna mais prático, mais fácil, né? Mas, de qualquer forma, a beleza de tudo isso é a gente resgatar essa história. Eu trago ainda, nesses 32 anos de existência do nosso instituto, o senhor sabia, depois que o senhor deixou o último mandato, em que ano? 96. 96. Então, em 2001, o senhor sabia que o nosso instituto aqui, ele foi extinto? Ok.
Em 2001, teve o gestor da época. 2001 eu tinha 5 anos já tinha fora. Então, em 2001, o gestor da época ele extinguiu o instituto, né? Pegou o patrimônio do instituto, voltou para os cofres do Tesouro Municipal e 6 meses ficou sem a questão mesmo do instituto funcionar. E os funcionários também. E 6 meses depois, por uma lei, acredito eu que deve ter sido obrigado, né? Creio eu, né? Os vereadores aprovaram a colocação, a criação novamente no Instituto. Então aí em dia 31 de dezembro de 2001, o Instituto voltou a funcionar novamente, né? Com todas as realidades, né? Com tudo aquilo que vinha de patrimônio e também de documentação e de situações. E a partir daí, os gestores que depois de 2001 vieram, cada um com a sua realidade, continuou o trabalho e graças a Deus hoje nós já estamos aí solidificando em 32 anos. Mas tudo isso é uma luta, né? E é uma luta que pessoas com certeza naquela época choraram, reclamaram e tiveram prejuízos com certeza, em situações, né? Mas o bonito de tudo é que hoje nós estamos completando essa data importante, trazendo aqui, né, todos aqueles que prestaram um serviço com alegria e com audácia para o povo. No início da sua fala, o senhor trouxe um elemento muito importante, que é um elemento cristão, com todo respeito às demais denominações, mas o senhor disse o seguinte, não foi fácil para criar o IPASBO, e a minha preocupação era com o povo. Então, assim, como que o povo vai viver? Como que esse povo vai se manter? Então, isso é um dado cristão. A minha preocupação não é comigo, não é com o meu grupo. Tudo que eu tiver que fazer é para o povo, o próximo. E a nossa gestão, eu digo nossa porque a Suzy, o Edio, né, tem pregado isso muito antes da eleição, para todos nós que estivemos próximos. E agora, depois que, então, graças a Deus, foram eleitos, passando por N perseguições, calúnias, etc., mas eles continuam ainda insistindo, olha, é o povo. Temos que fazer de tudo para servir o povo, e servir com alegria, e servir com disposição, com coragem, sem preguiça. Prova disso que o Edio, ele hoje, tendo talvez um pouco mais de facilidade do que na época do senhor, mas hoje ele... né, pega no sábado e quer folga de todo mundo, ele entra, sobe numa máquina aqui e vai trabalhar. Vai tampar um buraco, vai abrir um bueiro, vai fazer não sei o quê. Né, outro dia eu tive que falar para ele, rapaz, você vai descansar, moço, você não aguenta não. Ele, não, mas eu estou vendo ali, eu posso fazer, eu vou lá e faço, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou lá na garagem, pego uma máquina, subo, certo? O gostoso de tudo isso é ver que nós temos uma preocupação em comum, a mesma que o senhor teve há tantos anos atrás, né? Hoje a gestão de hoje tem essa preocupação de fazer para o povo, é o povo, né? Quer dizer, temos que fazer de tudo. Aqui no Instituto a gente tem aos poucos tentado resgatar essa história para servir melhor esses 90 aposentados e pensionistas, que hoje nós temos aqui, que é de grande importância. Então hoje, como gestor aqui, nesses 4 meses que a gente está aqui, já fizemos várias atividades, até visitas, como gestor do Instituto, até visitas nas casas desses aposentados e pensionistas do nosso município, tenho ido, olhado um por um, vendo. Esses dias atrás fui numa visita de uma aposentada nossa aqui, com a assistente social do município. Por quê? Porque a preocupação da gestão é levar essa dignidade para as pessoas. Todo mundo é simples. E a nossa cidade não é que é tão grande, é uma cidade pequena. Se todos nós fizermos a nossa parte com alegria, se encontrar os desafios, os problemas, não é que a gente vai ficar ali só falando mal dos problemas, mas vamos fazer algo para resolver o problema. Cada um na sua área, né? Então nós aqui estamos fazendo isso, devagarzinho, no nosso instituto, né? Os funcionários têm ajudado, colaborado muito,
tanto a Iris, a Angelina, a Gabriela, graças a Deus que hoje nós já temos aqui, era só 2 funcionários. Nessa gestão, a primeira-dama, juntamente com o prefeito, já nos ofereceu mais 2 funcionárias que têm dado uma contribuição grande, inclusive possibilitando até que o gestor possa sair daqui, ir numa casa, ajudar a olhar, né, ver isso, ver aquilo, né, ajudar um, ajudar o outro. Nós temos aqui vários aposentados e pensionistas que têm várias dificuldades de saúde. Temos acamados, temos pessoas que amputaram perna, né? Temos pessoas que estão fazendo tratamento com câncer. E assim a gente vai, de certa forma, né? A gestão vai pedindo para a gente, olha, leve essa esperança para o povo. É pouquinho, é devagarzinho, mas leve. Mostra para o povo que eles têm vez, têm voz, têm valor, né? Bonito isso, né? O primeiro ano que eu assumi a prefeitura, eu comprei um carro baratinho para a prefeitura, porque não tinha dinheiro. Eu comprei uma Panorama, não sei se vocês conheceram a Panorama. Uma Fiatinha comprida, assim, parecia uma ambulância. Sabe por que eu comprei? Para servir o povo. Eu ia nela para Goiânia, eu voltava, mas ela era ambulância, ela era tudo. Esse carro era tudo para o povo. Aqui tá vendo? E com tudo isso, no primeiro mandato eu consegui comprar uma patrola, comprei uma pá mecânica, comprei um caminhão basculante e 2 ou 3... Tem compromisso? Eu estou prorrogando. Não, tá tranquilo, José. Foi, parece que 2 ou 3 tratores, você se lembra, um Ford, um Valmet, mais uns pequenininhos assim, para coleta de lixo. Então isso aí não foi fácil para mim comprar, não. E o caminhão caçamba eu comprei à vista, paguei a dinheiro. Não foi convênio, nem de Estado, nem nada. Fernando, naquela época, o governo não dava nada para a gente, não dava uma patrola, não dava nada. A única coisa que o governo ajudava era você fazia um pedido lá na Secretaria do Transporte, ele mandava fazer um mutirão. Eu fazia um mutirão e pegava as marcas do consórcio, trazia dos municípios. Naquela época, os municípios eram unidos, não sei se você lembra até hoje. Então vinha patrola de Piranha, de Baliza, de Gaiapônia, de Porá, vinha tudo para cá, caminhão e tudo, e limpava, em 3 dias limpava a cidade toda, limpava tudo, porque nós não tinha máquina. Mas quando eu saí do fio, eu deixei tudo aí, patrola, para mecânica, caminhão, e aí dessas coisas que eu falei para vocês tudo aí. Porque um dia, Fernando, vou contar a história aqui, o meu pai falou assim, escuta, o que você vai fazer com pouco dinheiro? Eu falei para ele, pai, se a gente aplicar 100 mil reais, 100 mil, naquele tempo era 1.000 mesmo, né, reais, vai aparecer, qualquer coisa. Ele falou, mas não sobra. Eu falei, não, mas 100 mil dá para a gente fazer em obra todo mês, 100 mil reais. Paga funcionário, paga tudo e dá para aplicar. Ele falou, então vamos, faz do jeito que você vê que está certo. Lembro disso direitinho, meu pai falou isso. Falei, o que eu ia fazer? Que não tinha dinheiro para fazer nada no município, mas nós fez. E os funcionários eram de uniforme, tudo era de uniforme. Eu tenho as fotos, tudo de uniforme, de azul e tudo. Naquele tempo. Todas as secretarias do município, hein? Funcionário do transporte. Do transporte. De transporte mesmo, né? De obra. Limpeza pública e tudo. Agora, Secretaria de Obra. Né? Secretaria de Obra. Tudo era de uniforme. Eu tenho as fotos, eu podia ter trazido para mostrar para vocês. Dorvalino era recém-concursado naquela época. Era. Dorvalino. Joaquim lá da garagem. Da garagem, Muitos já morreram, faleceram, tudo. Né? Vereador do meu tempo hoje mesmo, quem é que tem aqui? O Valdevir, né? O Valdo Cordeiro. Deixa eu ver se eu lembro de outro aqui. Valdevir, Valdo Cordeiro, parece que eram 3 que eu estava lembrando. Porque eu só tenho que falecer também. O Olivo morreu, né? O Olivo foi da sua época, Olivo, né? Olivo? Ou não? Foi não, né? Foi sim, lembrei dela, Olivo e Maria Alice. Seu Zé, naquela época que foi criado o Instituto, talvez Amaral, primeira-dama, o Marco deve saber, mas na época que foi criado o Instituto, né, há 32 anos atrás, não cuidava só da parte previdenciária. O Instituto também ele alargava. Por exemplo, tinha questão do plano de saúde, plano funerário, né? Tinha a questão do zelo hospitalar. Tinha. Né? Então tudo era através do Instituto de Previdência.
Aí depois que aos poucos foi colocando também a questão do auxílio reclusão, dentro do estatuto, do próprio pensão por morte, que aí depois de tudo isso vai se agregando ao longo desses anos, né? Mas quando foi criado mesmo o Instituto, até nesse sentido tinha, né, os planos de saúde. Tinha plano de saúde. Todo funcionário tinha o direito de ter o hospital de graça e tudo, não pagava nada. O Instituto é que pagava. O Instituto que pagava. No meu tempo, eu lembro disso direitinho. Pois é. Plano funerário, inclusive, tinha também. Tudo dentro do Instituto. E depois, com as novas leis que vai chegando, foram tirando. Né? Hoje o Instituto é só mesmo para a questão previdenciária. Né? Então, assim, hoje os institutos de previdência pelo Brasil afora não se tem mais esse atrelamento com essas várias gamas. Né? Há poucos dias eu fiz um curso de previdência sobre os RPPS, que hoje os institutos chamam de RPPS, né, que é o regime próprio de previdência, né, social. Então, dentro do regime próprio hoje já não se permite pela lei federal de ter, por exemplo, médicos, plano de funerário, enfim, essas coisas que lá no início tinha, né? Então hoje não tem mais. Não tem mais. Não tem. Mas, seu Zé, agradeço. Grande importância esse contato nosso. Primeira dama, quer externar mais algumas palavras para a gente ir para os parabéns do nosso instituto? É só gratidão mesmo. E muito obrigado por o senhor ter vindo. Deus abençoe, leve o nosso abraço para a dona Sabina e fala que a próxima oportunidade nós quer ela aqui também para falar um pouquinho, né, do que vocês, da grande, né, trajetória que vocês tiveram aqui. Então, muito obrigado, Sr. José. Leva o nosso abraço. José, obrigado. Agradecer em nome junto com o Marco da Câmara Municipal, a presença ilustre do senhor aqui hoje. Trouxe várias histórias que eu mesmo, na época de 83, eu era nem nascido, eu nasci em 86, mas para a gente é de grande valia essas histórias, né? Saber da dificuldade que foi toda a trajetória do senhor aí, mas que fez total importância para nós que estamos hoje aí representando o povo. Só agradecer ao senhor, que Deus dê vida e saúde, e muito obrigado pela presença. Obrigado. Muito obrigado. Zé, o agradecimento aqui hoje é para Deus mesmo, por Deus me dar esse privilégio de poder estar diante da sua pessoa aqui hoje. Eu diria que é um patrimônio histórico que o nosso município tem, né? Por tudo que você representa para nós, aquilo que você foi, a bravura que você teve lá no passado, a coragem, juntamente com a sua família, igual você falou que relatou do seu pai, a preocupação que ele tinha de você ingressar na política, e tudo isso que você representa hoje, para mim, poder estar aqui sendo agraciado com isso, com essa história, cada coisa que você falou aqui eu absorvi assim, e era como se eu tivesse vivido naquela época. Então, muito obrigado mesmo, assim, só agradecer a Deus de ter esse privilégio, de ter você aqui junto conosco, de narrar a história, de contar tudo que você pôde fazer naquele momento, com tanta dificuldade, mas em momento algum você nunca se furtou da sua responsabilidade de prefeito, de líder, e você fez com muito carinho para que hoje nós pudéssemos estar aqui desfrutando de tudo que nós temos dentro do nosso município. É só agradecimento mesmo. A Deus, a você e sua família. Obrigado, de coração mesmo. Muito bem, seu Zé. E para nós do Instituto é uma alegria sempre importante. Há 2 meses atrás o senhor me falou, olha, eu quero ir lá no Instituto fazer uma visita. O senhor lembra, né? Naquela missa na casa do Jair, na fazenda do Jair. Mas, de certa forma, hoje para nós é essa alegria. Ela se completa com essa história que o senhor traz para nós. E eu tenho plena certeza que o município de Bom Jardim está em boas mãos hoje, na mão da Suzy e também do Edio, para continuar conduzindo juntamente com os vereadores, que é da base, e assim fazendo acontecer esse grande sonho de servir o povo. Tudo que tivermos que fazer, vamos fazer com amor, com esmero, porque é esse povo que precisa, eles merecem o melhor para a nossa comunidade. Então, muito obrigado, seu Zé. Isso para mostrar para o senhor o grande legado que o senhor deixa aqui entre nós, bonjardinenses. Obrigado. Foram 2 mandatos de prefeito e 1 mandato de vereador, quer dizer, uma longa história política o senhor tem no nosso município. Né? Dessa forma. Então, assim, o senhor tem carrega com certeza esse abraço do povo de Bom Jardim,
né? E nós de Bom Jardim temos um carinho enorme pelo senhor. O senhor é querido, o senhor é amado entre nós, não interessa a situação e não interessa as mazelas da vida. O senhor é uma chave importante para a história de Bom Jardim. Não se conta a história política de Bom Jardim sem falar do famoso José do Osório. Então, assim, o senhor faz parte dessa história. É bonito demais, é gostoso. Isso aí nem se merece tudo isso, né? Então a gente agradece de coração, senhor Zé, a sua disposição para nós, viu? Muito obrigado. Mas antes de encerrar tudo aqui, eu queria mais uma coisa falar aqui para vocês. Não é do IPASP, é outra coisa. Mas quando eu peguei a prefeitura em 83, o povo aqui na cidade de Bom Jardim, tudo era cisterna, não tinha água. Então era um sofrimento para toda a sociedade bom-jardinense. Então não foi fácil que eu consegui, através do deputado Romilton me ajudando, né? E aí o Íris Rezende autorizou a instalação de água ali. Foi do meu tempo, inauguramos lá. Mas era difícil, tudo cisterna. Como é que o povo foi na cisterna, assim, bebendo água de cisterna, de todo jeito, água contaminada e tudo, né? Então isso tudo foi feito no meu tempo, viu, Fernando? Nós temos na inauguração, tem asfalto, tem tudo. Outra coisa também eu quero dizer para vocês. Isso foi no último mandato meu, em 96. Eu recebi um convite do Recife, lá da cidade do Recife, Pernambuco, para mim ir lá. Eu não sabia o que era. Mas pediram para que eu fosse lá, a jornalista, né, que fez esse convite. Eu peguei o convite e apresentei, mostrei para o presidente da Câmara e falei para ele, vamos falar com o vereador, se eu vou ou se eu não vou. Aí todos aprovaram que eu fosse lá no Recife atender esse convite. Eu fui. Peguei o avião aqui, fui para São Paulo, depois passou na Bahia, lá em Salvador, e chegamos lá no Recife. Aí eu fiquei 3 dias lá no Recife, para receber essa homenagem, uma homenagem assim, né? Sabe o que eles fizeram comigo, o jornalista? Tinha 3 prefeitos do estado de Goiás, 3 prefeitos, um era eu. Os prefeitos mais honestos do estado de Goiás. Olha aí. Recebi esse diploma, ela tem lá na casa, está lá. Trouxe ele, veio da primeira-dama também veio, né? Uma salva de palmas. Olha aí. A gente conta essas histórias porque hoje o jovem, que nem, por exemplo, eu deixei a prefeitura em 96, ele tinha nascido, né? 10 anos, mas ele também era jovem, então a juventude não sabe disso. Isso é importante, né? Eu acho, né? Mas, Fernando, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, vereador. Obrigado, prefeito, a primeira-dama. Agradeço a todos aqui. E se precisar de qualquer coisa, o que eu souber, estou à disposição. Eu estou já dentro dos 80 anos. Esse ano todinho eu estou nos 80. Até o dia 5. Eu estou nos 80 anos de idade, mas estou forte, graças a Deus, trabalho, não paro, faço, né, direto trabalhando. E não vamos parar fácil não, vamos muito longe ainda, né? Se Deus com quiser. certeza. Mas estou à disposição, viu? Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aí. Então, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora cantar os parabéns, então? Vamos lá? Vamos ficar de pé? A gente agradece aqui os funcionários. Chega para cá os funcionários, as funcionárias. Doutora Francisca, obrigado pela presença aqui também. Karine, secretária de gestão. Doutora Fernanda, minha princesa, que bom. Procuradora do município, né? Seu Orlando, que beleza, né? Seu Orlando era guarda da escola que eu era aluno. É meu não conta as proezas não, viu, seu Orlando? Aí, Fernando, a hora que eu preciso fazer uma viagem que não tem quem vai comigo, chamo eu. Aí, que beleza. Vamos chegar aqui com a primeira dama aqui, vamos chegar aqui mais perto, então? Cadê as funcionárias? Chega pra cá, né? Então, hoje é uma alegria para nós, né? Celebrar aqui esses 32 anos do nosso Instituto de Previdência. Na nossa simplicidade, então, vamos lá? 1, 2, 3... Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva nosso Instituto! Viva!
Viva seu Zé! Viva! Viva a nossa primeira dama! E viva cada um de nós!